Parágrafo 247. Algumas situações complexas. Gente, é sempre uma partilha que nós fazemos aqui, a partir da palavra da igreja. O que o padre está lendo aqui é o Sagrado Magistério. Nós temos 3 pilares que fundamentam a nossa teologia, a nossa fé, o nosso estudo, a nossa catequese, que é a Sagrada Escritura, que é a palavra de Deus, é a Bíblia, a Sagrada Tradição, o que os primeiros padres falaram e durante a história, o que os grandes teólogos nos deixaram, e também o Sagrado Magistério, aquilo que a igreja hoje, na atualidade, nos apresenta, a partir dos documentos, a partir do concílio. Então nós caminhamos junto com a igreja. Algumas situações complexas. Parágrafo número 247. As problemáticas relativas aos matrimônios mistos, afirma o Papa, requerem uma atenção específica. Vamos lá. Que é isso, padre? Matrimônios mistos? Eu falei para você que são algumas situações complexas. Vamos ver o que significa casamento misto? Os matrimônios entre católicos e outros batizados, na sua fisionomia particular, apresentam numerosos elementos que convém valorizar e desenvolver, quer pelo seu valor intrínseco, quer pela ajuda que podem dar ao movimento ecumênico. Vamos lá então. Olha só, o que significa um casamento misto? É um casamento entre um católico, então um dos cônjuges é católico, e o outro é batizado na igreja católica, né? E os que não são católicos. Entre outros batizados, de outras denominações. Esse é o chamado casamento misto. E aí o Papa diz, olha, tem numerosos elementos que nós precisamos valorizar e também desenvolver por o seu valor intrínseco, porque ali existe 2 pessoas, 2 seres humanos que se dispõem a viver uma vida juntos, isso já tem o seu valor, mas também por uma ajuda que se dá ao que nós como igreja também buscamos, veja só, é magistério da igreja, o movimento ecumênico. Então querer ter um diálogo com outras igrejas cristãs, o nome disso é ecumenismo. Então quando eu falo, é bem interessante, gente, vamos aqui, vamos um pouquinho de catequese, porque nós precisamos distinguir algumas coisas. Quando o padre fala religião, nós precisamos lembrar que as religiões são várias, são diversas, mas religião é cristianismo, cristianismo, islamismo, budismo, judaísmo. Então quando eu falo de religiões, quem é da igreja evangélica e quem é da igreja católica é a mesma religião. Por quê? Porque somos todos cristãos, porque seguimos Jesus Cristo. Então isso precisa ficar muito claro, gente. Somos cristãos. Mas a igreja dele lá é do vizinho aqui da igreja, do pastor, não é cristão. Se segue Jesus Cristo, é cristão. Então uma coisa é a religião, cristão. Outra coisa são as chamadas denominações religiosas. Aí são diversas, que nós chamamos também de igrejas. Tem a igreja católica, apostólica romana, que é a nossa, mas tem também a igreja evangélica, a igreja presbiteriana, a igreja luterana, a igreja anglicana, a igreja isso, a igreja aquilo. Essas são denominações, todas cristãs. Dá para compreender a diferença? Então quando eu pergunto para a pessoa, qual é a tua religião? Ela não vai dizer eu sou evangélica, porque essa não é a religião. A religião é cristianismo. Essa é a igreja que ela pertence, que ela frequenta, que ela participa. Então nós somos católicos, somos cristãos. Então num âmbito maior, só para nós esclarecermos, que às vezes fica essa dúvida, né? Então quando nós falamos de conversa com cristãos ou entre cristãos, nós estamos falando de movimento ecumênico. Somos capazes de dialogar entre nós cristãos. É ecumenismo, estamos todos na mesma casa. Quando eu converso com uma pessoa que não é cristã, um judeu, um islâmico, um budista, um espiritista, outras dimensões, aí o que é? É diálogo interreligioso, não é ecumenismo.
Só para ficar esclarecido aí, espero que possamos ter entendido. Com tal finalidade, diz o Papa, procure-se uma colaboração cordial entre o ministro católico e o não católico. Então veja, casamento misto. A parte católica quer casar com uma parte não católica, um evangélico. Então primeira dica, vamos dizer assim, do Papa aqui, né? Uma colaboração entre os dois ministros. Quem é o ministro católico? É o padre. Então é com o padre e o não católico, o pastor, o rabino, ou seja lá quem for, né? O obreiro, o apóstolo, são vários títulos, né? Desde o momento da preparação para o matrimônio e para as núpcias. Então há necessidade de uma colaboração entre os dois. Cordial, né? A palavra cordial parece uma palavra simples, parece é só ser cordial, parece que é só ser simpático, né? Eu sou uma pessoa cordial. Mas a raiz da palavra cordial, ela tem a ver com coração, né? Cordis é a raiz da palavra, tá no profundo. Não é só ser simpático, né? Ter cordialidade é muito mais profundo, porque tem a ver com um sentimento que brota do coração, que vem do cardio, cordial. Então, ser cordial é um diálogo cordial. A respeito da partilha eucarística, recorda-se que a decisão de admitir ou não a parte não católica do matrimônio, a comunhão eucarística, deve ser tomada em conformidade com as normas gerais existentes na matéria, tanto para os cristãos orientais como para os outros cristãos. E tendo de presente essa situação particular, ou seja, que recebem o sacramento do matrimônio cristão, 2 cristãos batizados. Então eu só vou entregar a Eucaristia para uma parte não católica se estiver em conformidade com as normas gerais. Ou seja, cada caso nós vamos precisar estudar. Qual é a igreja, qual é o princípio, qual é o entendimento. Não vamos entregar a Eucaristia simplesmente porque é bonito ou para tirar a foto. É necessário um entendimento mais profundo. Por exemplo, se a pessoa nem é batizada, como que eu vou entregar a Eucaristia para um não batizado? Então é necessário uma compreensão. Não é a minha fé. Eu sou budista. Então não acredita em Jesus Cristo. Então não tem lógica eu entregar a Eucaristia para alguém que não professa fé na Eucaristia. Aí seria apenas uma brincadeira, né? Um joguinho. Não. É necessário uma compreensão maior. É necessário um entendimento maior. Então vamos lá. Lembra que eu falei para você que são situações complexas. O próprio Papa colocou. O Papa ainda diz assim: embora os esposos de um matrimônio misto tenham em comum o sacramento do batismo e do matrimônio, a partilha da Eucaristia não pode deixar de ser extraordinária e, contudo, devem ser observadas as disposições indicadas. Então, veja aí, mais uma vez o Papa reforçando esse aspecto. Então, não é assim, vou distribuir a Eucaristia porque eu acho bonito. É necessário um entendimento. Você, inclusive, a pergunta é básica. Você quer ser cristão? Você acredita na Eucaristia? Então é necessário fazer uma preparação para a Eucaristia, que nós chamamos de catequese, e para os outros sacramentos. Então é importante que a parte católica tenha consciência desta realidade, e por isso o matrimônio misto ele é feito a partir de um acordo, de um consentimento, está lá no processo, que a parte não católica ela precisa concordar que a parte católica ela vai continuar frequentando e participando da igreja e inclusive vai levar os filhos para a sua fé. Então a parte não católica precisa estar consciente desta realidade para que este matrimônio ele possa então ser válido. E aí, gente, esse parágrafo terminou e amanhã nós vamos continuar então falando sobre essas situações complexas. Vamos falar ainda sobre a disparidade de culto e o diálogo interreligioso, tá certo? Não perca